volta à Oficina do Magrão. Hoje vamos finalmente retomar como é o meu processo na finalização de um filme. Então, desde o momento que eu sento a bunda nessa cadeira, até a organização desse material, criar o projeto, abrir a primeira timeline, até o momento de finalmente terminar e exportar e mandar o meu filme para o mundão. Anteriores a gente falou um pouquinho sobre princípios básicos de edição e também sobre o meu processo criativo na hora de estruturar esse filme e organizando o meu material, que me ajuda muito no momento de cortar e finalmente fazer esse filme. Então, cara, como passou muito tempo, eu recomendo que você assista esses outros 3 vídeos para não ficar boiando. E se você já se sente pronto, então vamos nessa, né, cara? Já solta o seu like. Nessa série que a gente tá fazendo sobre edição, a gente tá usando como base o filme Conta Comigo, cara, que é um filme de uma viagem de carro que eu fiz com o meu cachorro até a Patagônia. Foi um filme que a gente fez em conjunto ao off, ele já está disponível. Você já pode assistir ele se você quiser, a gente vai deixar o link aí. É um curta-metragem, a gente tá usando ele como base, né, pra essas... Oficinas do Magrão. Antes de começar, eu só queria deixar um adendo, deixar uma nota aqui, que isso aqui não é a forma certa, correta de se fazer e finalizar um filme, é apenas o meu processo. É o jeito que eu faço, que eu encontrei, que me ajuda muito a estruturar e organizar as paradas. Então, cara, se você não sabe por onde começar e tá meio perdido, talvez esse vídeo te ajude. A gente já falou sobre os conceitos básicos de edição, a estrutura e a narrativa. Daí pulamos para uma parte mais prática, como logagem e organização do material bruto. Criamos nosso primeiro projeto no Premiere e a nossa primeira timeline. Assistimos e limpamos todos os 540 GB de material e só então, depois de tudo isso, ficamos prontos para começar a editar de fato. Todo o trabalho até então ele foi muito mecânico, muito prático, mas ele foi fundamental, ele é de grande ajuda pro que a gente vai fazer a partir de agora, porque você vai fazer lá na frente. Então, a partir dessa base, dessa estrutura que eu montei, eu reuni todas as minhas anotações, ideias em um texto, estruturei esse texto e criei uma linha guia, né, a narrativa, para ilustrar essa história com os puta takes que a gente fez nessa viagem. Tudo isso que a gente fez até aqui, na real, foi moleza. Então, eu planejei a viagem, eu fiz a viagem, viajamos, filmamos tudo, passamos perrengue lá, voltamos, ingestei esse material, limpei o material, comecei a organizar ele. 90%, cara, do filme tá feito, mas a real treta começa agora, que é o acabamento. Imagina que você vai construir uma casa, você escolheu o terreno, você limpou o terreno, você fez a terraplanagem, você fez a estrutura da casa. 95% da casa tá pronta, mas ainda falta botar as tampas da privada, botar interruptor, escolher as luminárias, pintar a parede. É tipo, cara, nem 5% da casa, mas é aí que enrosca. É aí que tá a treta e é aí que mora a atenção aos detalhes que vai fazer a diferença entre um bom trabalho e um trabalho razoável. O primeiro vídeo dessa série eu postei no dia 20 de maio de 2020. O filme no off foi lançado no dia 3 de março de 2021, ou seja, eu fiquei quase um ano botando espelho em tomada, pintando parede, encerando o chão de um apartamento de 50 metros quadrados. Eu criei e toquei esse filme de forma independente, sozinho, mas eu contei com os parceiros, cara, fundamentais para atingir o resultado. Tipo, sem eles o Conta Comigo não ia ser o filme que ele é. Então eu acho que você não precisa esperar ninguém para tirar sua ideia do papel, não ficar dependendo dos outros. Mas é legal poder contar com amigos seus e parceiros de confiança para receber feedbacks construtivos e chegar e alcançar o melhor objetivo possível. Quando a gente trabalha sozinho, tem uma hora que a gente fica sem respaldo, sem saber se aquilo tá bom, tá ruim, tá uma bosta, e bate uma insegurança. Eu gosto de mostrar o meu trampo em certos pontos para algumas pessoas, então não é que eu mostro para geral, assim, mas em determinados pontos, quando eu tô com alguma dúvida, é legal dividir e ter um respaldo e um feedback. E aí eu sempre chamo pessoas que de certa forma têm alguma coisa a ver com aquela história, ou que eu confio nesse feedback pra mostrar e dividir, mano, o que você tá achando disso daqui, isso aqui tá tosco. Isso ajuda você a progredir, a ir pra frente, né? Assim como nas minhas timelines foram várias versões até chegar no texto definitivo, né? No roteiro do filme, que é o voice-over do chefinho contando essa história. Então, o processo de escrever é bem parecido com o de edição. Você escreve, você reescreve, você reestrutura, você enxuga, você testa algumas coisas. Pra chegar na versão final, foram mais de 10, se eu não me engano, e mesmo assim,
ainda tem ajustes que você vai fazendo ao longo do caminho. Para chegar em um texto bom, eu acho fundamental duplar com alguém. E essa pessoa vai ler e vai dar os comentários dela, vai apontar coisas que você não tinha notado. Só o fato de você se expor àquilo, sabe? De você mostrar aquilo lá, ouvir, ler em voz alta e se ouvir falando. Aí a pessoa vai reescrever aquilo que ela achou ruim ou apontou, ou que você tá com dificuldade, vai te devolver e você, tipo, escreve em cima da versão que ela escreveu, resgatando coisas que você queria trazer, ou melhorando o que essa pessoa deu de ideia. Nessa troca, você vai pensando em coisas e chegando em resultados que dificilmente você ia chegar sozinho. É tipo um ping-pong. Nesse caso aqui, meu cara foi o Kiko, o João Francisco Rain. Ele escreveu o livro de 10 anos da Bolovo, a gente fez um outro vídeo que era o do que são feitas memórias, uma campanha do Go Out. É um cara que é meu brother, então eu me sinto mó à vontade com ele, de dividir ideias, de sugerir coisas, dele também, de criticar. Então, cara, ele foi fundamental e trouxe um monte de coisas legais, um monte de referências massas, assim, pro filme, pro texto. Então, foi fundamental, assim, o Kiko nesse processo. Então, eu mandei meu primeiro rascunho pro Kiko. O filme já tava bem encaminhado, assim, na verdade, quando eu cheguei nessa hora de escrever, que eu mandei pra ele finalmente. Eu não tinha falado muito a respeito antes. E aí a gente ficou nesse bate-bola pra encontrar a estrutura, tá ligado? E depois encontrar as metáforas e aí cair nas falas mesmo, quais vão ser os diálogos. Mas é um filme que o roteiro nasceu depois, né, mano? Então a gente não saiu daqui com o roteiro, a gente saiu com uma ideia e o roteiro nasceu aqui na ilha. Com todas essas informações, a gente conseguiu estruturar o roteiro juntos e o Kiko trouxe várias coisas legais, que é tipo, quando o carro quebra, não são só os carros que quebram, pessoas também quebram. Meus chapas, não são só os carros que quebram, pessoas também quebram, e quebram legal. E aí, a partir dessa quebra do carro, a gente chama pra retrospectiva e conta a história de quem que é o chefinho e como a gente foi parar naquele lugar. Nos capítulos tem sempre a quilometragem, né? Então a história, ela sempre se situa na história pela quilometragem também. Quilômetros antes, tantos quilômetros até o destino. É uma coisa sutil, mas são coisinhas que o Kiko sugeriu e a gente foi incorporando. Depois disso tudo, a gente chegou numa versão que eu finalmente decidi gravar. Então eu fiz a voz do chefinho, gravei a locução base, encaixei isso na minha timeline pra ver se estava funcionando. E aí você vê, putz, coisas que estão funcionando, coisas que precisam de ajustes ainda e coisas que, cara, não estão fechando e você precisa abrir câmera e fechar esses buracos. Então a cena da piscina, por exemplo, foi isso. A cena do porta-retrato, no momento ali que não estava fechando muito bem a história, eu resolvi abrir câmera, a gente ainda filmou isso depois. Então são 48 páginas aqui de escrever, reescrever e apontar e colorir até a gente chegar na nossa versão final. Feita essa versão final, eu sentei aqui no computador e gravei com a minha voz a locução do chefinho. Aí que eu vou ter uma noção real de como tá isso, né? Feito esse teste, mostrei pro Kiko, a gente sentou de novo, fez alguns ajustes e é aí que eu finalmente mandei o texto definitivo pro Mário, o cara que ia fazer a voz definitiva do chefinho. Então, quando o Mário me devolveu a primeira locução, eu montei ela no filme e exportei um novo corte. Esse novo corte eu disparei já pra Cauã Pastore, o Lucas Comparato e o Daniel Pomela. Eles iam fazer cor, sound design e arte gráfica. Então eu já mandei um corte mais finalizado, mais elaborado, pros caras saberem do que eu tô falando. É tipo, mano, olha o filme que eu tô fazendo, é isso. Você topa fazer a cor, você topa me ajudar com a arte gráfica, você topa fazer o sound design. Então é algo muito mais tangível, né? Eles conseguem ver do que eles vão ajudar. E como você não tem grana, você precisa ter um prazo relativo para esses caras trabalharem e isso é um projeto legal que eles vão querer fazer. Então a Cauã já conseguiu andar com a cor, de achar looks, de fazer alguns testes. Então o Lucas Comparato já conseguiu também reunir sound designs e efeitos e coisas que ele ia usar. E com o Daniel Pomela, a gente já conseguia também fazer alguns testes em cima dos frames, entender qual que é o mood do filme para fazer alguma coisa coerente em cima disso. E você vai andando em paralelo com essas coisas para ganhar tempo, né? Então, enquanto eu tô fazendo a cor, eu tô fazendo o sound design, eu tô fazendo a arte gráfica e caminhando para um fim nesse momento de acabamentos, né? Então, pra vocês terem uma noção, no último vídeo a gente parou na timeline 7 e a versão final do Conta Comigo é a timeline 16, cara. Então, até lá, foram vários ajustezinhos de cor, volta à arte gráfica, vem locução do Mário, e aí você vai, cara, ajustando, duplicando, até chegar no Masterpiece para exportar esse filme de vez. Naquele papo de que é na atenção e no cuidado com os detalhes que a gente vê a diferença entre um trabalho razoável e um trabalho bom, o sound design é chave. O sound design e o som direto
eles dão volume pro seu filme, eles preenchem espaços, eles são um recurso invisível que traz muito sentimento e pode reforçar muita coisa da narrativa. No filme a gente não vê o carro quebrando, a gente não vê uma briga de um casal, a gente só escuta eles. Essas informações estão ali e você entende o que rolou, tá ligado? Tava demorando, cara. A sequência também da Patagônia Selvagem ali, sem o sound design, sem o som direto, também não ia ser a mesma coisa. Fica muito mais sutil e você soluciona alguns problemas com um recurso relativamente simples e pode contar coisas de uma forma mais criativa. Você mesmo pode fazer seu sound design baixando sons de bancos na internet, procurando eles ou criando eles com um gravador ou até mesmo com uma câmera. Para esse filme eu chamei o Lucas Comparato, ele fez comigo também o Do Que São Feitas Memórias e eu curti muito o trampo dele, cara. Ele tem um puta bom gosto e a gente foi trocando referências e tal. Então é muito importante também você direcionar essas pessoas. Não adianta também você pegar um puta cara bom e não saber brifar e tal, que o resultado talvez não saia tão bom. Dica de diretor do Magrão. Então tá, Collor, a gente pode dividir esse tópico em duas partes: correção de cor e look. Correção de cor é onde a gente vai corrigir a imagem. Então é onde a gente ainda controla a exposição, coisas que ficaram muito estouradas. A gente mexe em contraste, em brilho, em balanço de branco, né? Às vezes a imagem ficou muito amarelada, muito azulada porque não bateu branco. O certo é sempre você expor e captar aquilo de uma forma correta. Porém, na pós, a gente ainda tem um território muito vasto, onde a gente consegue corrigir e equalizar. Então a correção de cor ela é muito importante para a gente equalizar. Vai cortar de um drone para uma GoPro, que são para uma 16mm. Então você quer meio que equalizar a luminosidade dessas cenas, o contraste delas, para não ser um pulo muito grande de uma para outra. E até cenas que estão, uma tá mais escura, uma mais clara. Então você vem fazendo essa correção de cor. E aí tem a parte de look. O look que você vai dar pro seu filme é o que vai dar a personalidade das imagens, é o que vai dar o estilo. Depende muito do seu gosto pessoal que você vai pôr ali, mas também é importante lembrar que a cor é mais um recurso para apoiar a sua história e para servir a narrativa, entendeu? Então você fazer alguma coisa que reforce de certa maneira o que você quer transmitir. É como se fossem os filtros do Instagram, que você vai dar uma identidade, né? Então você traz grão, você deixa a imagem mais quente, mais fria, mais densa, mais contrastada, mais lavada. E isso tudo você vai decidir de acordo com o que você quer passar com aquela cena, entendeu? Se ela é uma cena mais quente, se ela é um momento mais tenso, mais frio. Então isso tudo são escolhas que você vai fazer de acordo com o conceito do seu filme, de acordo com a sua história, assim, com o clima que você quer passar. No meu filme eu optei por uma estética mais naturalista, mais natural, um pouco mais saturada, com as cores mais saturadas, mais sutil. Tem muita coisa em 16mm, então eu quis aproximar as outras câmeras dessa estética, né, desse grão. E ele também tem um tom um pouco mais amarronzado, que remete tipo ao chão, à terra, e o grãozinho que é para trazer esse lance da película. Lá pelos 11 minutos do filme, a proposta de cor muda. É porque rola esse momento mais xamânico, que a gente toma um chá e passa por uma expansão de consciência, que já emenda no sonho do chefinho. Aqui, as cores ficaram mais vivas, mais quentes, tem um grão maior, mais pesado, e um glowzinho que dá para notar nas altas. Isso tudo foi intencional e foi pensado para reforçar essa viagem e visão mais psicodélica. É sutil, mas ajuda a reforçar minha intenção com essa sequência. Você pode reparar também que a janela aumenta, o aspect ratio de 2:3:5 passa a ser 16:9. Aquelas barras pretas do letterbox eles somem. E isso é para mostrar a expansão de visão dos personagens. O Lumetri no Premiere ele é bem completo e oferece vários recursos e a gente pode dedicar uma oficina para esse tópico vasto que é a correção de cor. Eu faço a cor de diversos vídeos, mas sempre que possível eu passo e mando pro Acauã Pastore. O Acauã é nosso colorista há 10 anos. E ele é um colorista profissional, ele faz isso da vida, é só isso. E ele manja muito, muito mais do que eu. O Acauã fez toda a cor, faz toda a cor do DaVinci Resolve, que é o software mais completo e apropriado hoje em dia para isso. E lá ele tem uma mesa de cor dedicada, tipo, com todos os controles, um monitor balanceado, etc, etc. É tipo como ir numa sala de comando espacial. Ele tem recursos de mascarar a cena,
mapear só alguns canais de cor. E aí ele trabalha em cima do meu material bruto, né? Então eu chego e mando as cenas mesmo através do Media Manager e depois ele faz as cores nessas imagens e eu relinko elas aqui no meu projeto. É um pouco mais complicado assim como isso funciona. E a gente também pode abordar isso numa próxima oficina com os truques mais rápidos, Oficina Express. Firmeza, mais uma etapa, Art Titles. São todos os títulos do filme, desde o nome dos capítulos até os créditos no final. Para isso eu chamei meu amigo que é designer gráfico e tem um baita bom gosto, o Daniel Pomelo, Daninho, para colaborar comigo. Como eu havia falado, essa troca de referências, de ideias, de caminhos e opiniões é muito importante para ter um respaldo, um retorno sobre as coisas que você está imaginando e como isso pode ficar na prática e até melhorar, ficar mais legal ou às vezes até mudar completamente de rumo. Nesse caso a gente se manteve no clássico, no clean, e focou na escolha das fontes e na disposição, né? Que é bem as referências que eu curto, que são mais clássicos de filmes documentais em 16mm mais antigos. Então eles são simples, mas é escolher as fontes, acertar os tamanhos, a disposição, escolher as cores e o tom exato do amarelo, o tom exato do branco, dá um trampo também. E uma hora você não sabe mais se aquilo tá legal, se tá zoado, se tá presa, e é importante trocar com alguém para ter uma noção, que tem uma noção tipográfica melhor que a sua, que vai dizer, cara, isso aí tá uma bosta, ou aqui você viajou, puta, tá quase, acerta o tamanho. Eu curto que esses títulos, eles entram secos, assim, e o que eu fui foi dar uma leve trimilicada, um blurzinho, e baixei um pouquinho da transparência, para os escritos se fundirem mais com o fundo, né, com o filme. É igual nos filmes de película, onde os caras faziam isso de forma analógica. E é bem sutil, tipo, é uma coisa que quase ninguém vai notar. Tipo, fala, olha mãe, olha isso que ele fez aqui, não dá pra perceber. Mas é tipo aquela atenção aos detalhes que eu tava falando antes, né. Tem os quilômetros também que mexem com o odômetro do carro, e foi o Kiko que deu essa ideia, né, da timeline, da gente fazer a timeline da história contada pela quilometragem. Então, os KMs nos ajudam a situar na história. E quem fez essa animação numérica daí foi o Christian Reid, que é um amigão meu e manja dos after. Depois que você fechou o seu filme, seu corte definitivo, você colocou as trilhas, você colocou as falas, você colocou o sound design, o sonzinho disso, daquilo, você colocou meio que a intenção que você quer aqui abaixo, aqui aumenta. Então temos lá na nossa timeline, né, várias tracks daquela, uma salada de coisas do áudio. Você manda isso daí pra mix. Aí você exporta o OMF e também o seu filme, uma referência em MP4, em baixa mesmo, exatamente daquele corte. Aí, no caso, o Lucas Comparato, ele abre minha OMF no software dele de edição de áudio. E aí, cara, ele vai dar, mano, aquele talento final. Então ele vai equalizar tudo, deixar tudo nivelado, vai colocar os filtros que você pediu, enfim, vai deixar tudo aquilo redondinho e vai te devolver uma tripa só. Então essa aqui é a mix, ou duas, dependendo do lugar que você precisa, que tem mais de um canal. Mas ele manda aquilo tudo numa coisinha só, fala, ó, mano, essa aqui é a mix, aqui tá o seu som perfect pra você só encaixar isso na sua timeline e você exportar. Então beleza, vamos agora ao tópico Firulas do Magrão. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. Fora a cor, sound design, mix, art titles, tudo isso que a gente falou, tem outras coisinhas, outros detalhes que eu gosto de fazer, são os detalhes legais pro filme, assim, acabam crescendo ele. Então tem coisas que eu uso como splits de áudio, como soft cuts, rampas, como transição de zoom, como os deep to blacks, né? Então ela vai primeiro as baixas e por último as altas. Por que eu faço isso? Porque nos filmes de película é assim que ele se comporta. Então quando você faz isso analogicamente, é dessa forma que acontece. Se você joga isso no software, no digital, você perde alguns detalhezinhos como esse. Que nem eu falei, são bestas, mas eu acho que pra mim eles fazem a diferença. Coisas que você não para e fala, nossa, cara, olha o que ele fez aqui, olha esse recurso. Não, são sutilezas, assim, pra gente poder finalmente chegar na nossa timeline final, depois de tantas versões, depois de tantas coisas que a gente falou, depois de tantos meses falando sobre esse filme. Vamos falar agora sobre a timeline final e encerrar logo essa oficina do Magrão. Então, finalmente chegou o momento da sua timeline final, depois de duplicar, replicar, mexer. Então, a cor tá do jeito que você queria, depois de ajustar, a mix tá certinha, a trilha sobe, desce, as falas, as frases, o nome do estagiário do off tá escrito certo, mas finalmente você tá na frente da sua timeline final, pronto para exportar. Óbvio que depois você assiste e Ana vê e Ana pesca algumas coisinhas erradas que você precisa, óbvio, arrumar, senão aquilo lá
vai ficar para sempre com aquele erro de português, com aquele pisco, com aquele clique no áudio, sei lá. Então, é a hora de você ser realmente minucioso, ver se é isso mesmo e, cara, apertar o export. O momento que isso aconteceu foi um momento muito emocionante pra mim, porque foi um envolvimento gigante com o filme, muito tempo. Então, chega uma hora que você não aguenta mais, saca? Você precisa pôr aquilo pra fora pra tocar sua vida, sabe? Pra, mano, encerrar por uma pedra e, tipo, beleza, vamos pro próximo. Então foi um momento extremamente emocionante. A parte de exportar e fazer upload no YouTube, como é que eu faço isso, a gente pode dedicar uma oficina do Magrão para isso. Então, muito obrigado por acompanhar esse processo comigo, cara. Foi mó legal dividir esse processo com vocês do filme, esse drama, facilitou as coisas. E se você ainda não viu o filme, assista. Se você já viu o filme, muito obrigado pelos feedbacks. Acho que, porra, muitas mensagens de carinho mesmo de todo mundo. E nasceu, né? Agora vamos pro próximo filme, podemos seguir em frente. E ficam essas dicas, espero que eu tenha ajudado aí com seus filmes, com a sua parte de finalização. E não menospreze, dê atenção a isso. E vamos para as próximas oficinas aí que eu posso compartilhar um pouquinho dos perrengues e das coisas que eu faço por aqui, beleza? Muito obrigado, cara, amo vocês. Até a próxima oficina. Paz! Se inscreve no canal, compartilha e manda pros seus brothers aí também, cara. Fala, mano, vem isso aqui, vamos fazer um filme. Mano, os caras dão várias dicas. É nóis.